Dizem que há um lugar dentro de nós de onde podemos desatar os nós que nos prendem. Alguns o buscam nas recordações da infância, e há também quem o imagine como um limbo onde residem potencialidades nunca realizadas que esperam desde sempre sua liberação. Como ir até lá para resgatá-las? É necessário termos uma guia arquetípica que nos leve pela mão e efetue a transformação liberadora. Por certo, deve haver um aspecto da deusa que efetue a redenção. Quando se avança bem ao fundo no caminho, a liberadora nos acompanha até esta prisão escura. Mostra-nos o quanto temos sofrido e corta as correntes da menina interior. Bem-vinda, sagrada mulher rebelde! Esse podcast é um convite de reconexão com a tua essência feminina. Um espaço para lembrar que sagrado feminino é sim para todas nós e pode sim ser muito revolucionário no nosso caminho. Eu sou a Sophie Fischer e é uma alegria compartilhar de um pouco disso tudo com cada uma de vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Digamos que você vivia em uma casa no meio da floresta. Você viveu muitos anos nessa casa, em plena solitude, feliz. Essa casa era a casa dos seus sonhos e você vivia uma vida autêntica e prazerosa nesse lugar. Até que um dia você saiu para o bosque para catar cogumelos. Enquanto você catava cogumelos, você caiu e bateu a cabeça. E esqueceu que você tinha essa casa. E aí você começou a viver nos bosques, ao redor da sua casa. Durante muito tempo você viveu tomando banho nas cachoeiras, nos rios, dormindo sob as estrelas, o que parece uma vida de sonhos, mas na verdade tinha muitas dificuldades. Porque você passava frio, você passava fome, você passou muitos anos caminhando por lugares que não tinham nenhuma luz do sol ou que eram totalmente abertos, sem nenhuma árvore para te proteger. E durante muitos anos você vagou em solidão. Depois de atravessar noites escuras e desertos sem fim, depois de atravessar os anos de maior agonia, angústia e solidão da sua vida, você lembrou que você tinha uma casa no meio daquela floresta. E como por intuição, você começou a fazer o caminho de volta. Sem saber bem para onde você estava indo, você foi intuindo o caminho e foi voltando. Atravessou de novo aquele deserto, voltou por entre as árvores sombrias, tomou banho nas cachoeiras, percebeu que aqueles bosques se tornavam cada dia mais familiares, até que você chegou na sua cabana. Depois de anos de abandono, ela não parecia a mesma dos teus sonhos. Peregrinos tinham passado por lá, animais tinham entrado na sua casa, as janelas estavam abertas, a porta escancarada, e tudo tinha sido tomado pelo vento, pela chuva e destruído de uma forma ou de outra. Mas a estrutura ainda estava lá. E aí você começou a fazer a limpeza de tudo que não pertencia à sua casa. Você começou a reestruturar esse espaço a partir de dentro, até que esse espaço se tornasse novamente o seu lar. Essa casa que ficou abandonada durante tanto tempo é o nosso feminino. Esse lugar onde nós nos sentimos acolhidas, onde a gente se sente confortável para ser quem a gente é de verdade, para viver a nossa autenticidade e o nosso poder sem medo. Mas essa casa ficou abandonada durante tanto tempo que hoje, quando a gente chega nela de novo, a gente não sabe nem por onde começar a faxina. E ninguém melhor do que a liberadora para nos ajudar nessa etapa. Eu diria que nessa analogia, a iniciadora é aquela que nos lembra que existe essa casa no meio da floresta.
E a desafiadora é aquela que pega o facão e vai abrindo os caminhos de volta. Mas a liberadora é aquela que chega nessa casa e se depara com todo o sofrimento, com todo o abandono que essa casa, esse feminino, passou ao longo dos séculos. O quanto esse lugar está abandonado, principalmente dentro de nós. E o quanto esse lugar agora precisa da nossa presença. Mas não a nossa presença com raiva, com ódio, porque não é assim que a gente entra em uma casa que precisa se reestruturar. A gente entra com o nosso amor, com a nossa compaixão. E é justamente sobre isso que ela fala. As palavras-chave da liberadora são soltar as ataduras, sofrimento inteligente e sair da crisálida. Então, sofrer não é nada nobre, dizem as estudiosas do divino feminino, se não conduz a uma transformação profunda, a uma ressurreição espiritual e psíquica que deveria vir sempre depois do padecer. Então, depois que a gente olha para a nossa casa, depois que a gente chora todas as lágrimas por esse abandono, depois que a gente percebe que o nosso feminino foi deixado de lado, sofreu muitos abusos, sofreu violência e que principalmente nós mesmas deixamos de habitar esse lugar, que nós mesmas deixamos de cuidar dessa casa. Depois que a gente sente todo esse pesar, chega a hora de libertar essa dor e libertar ela com muita compaixão. Compaixão por nós, compaixão pelos mais fortes, compaixão pelos mais fracos e mesmo por aqueles que acreditava serem seus inimigos. Então a liberadora, ela é aquela que desata os nós. Ela faz com que a gente olhe para toda a dor que a gente sentiu e a gente já foi fazendo isso ao longo dos últimos arquétipos, a iniciadora, a desafiadora. A gente vai olhando para todas as dores que a gente vive, mas aqui a gente percebe que não há nada de nobre em ficar preso no sofrimento. Não há nada de bonito em ficar sofrendo para sempre. Embora muitas religiões e tradições tenham nos ensinado que através do sofrimento se alcança o céu, aqui a gente vai dizer não. O sofrimento ele pode servir sim para minha evolução, mas eu não preciso ficar estacionada nele. Até porque aqui é importante lembrar que ninguém está sozinho nessa, né? Que todas nós somos humanas, que todos os humanos sofrem, que todos os humanos passam por processos dolorosos, porque isso faz parte do nosso processo de crescimento. É assim que funciona a vida aqui na Terra. Não tem mais o que dizer. É desse jeito que a gente joga. A gente sofre e a gente cresce. Ninguém que passa por esse mundo está isento de sofrer, de sentir. E que bom que a gente sente, porque isso vai nos levar a uma nova etapa do nosso ser. Se a gente não ficar apegado na dor, se a gente não ficar estacionado na dor. Eu tenho uma amiga que fala uma coisa genial. Ela diz assim: às vezes a gente tá na merda, mas tá na merda é tão quentinho. Também tem aquele meme que é tipo, saia da zona de conforto, e aí a pessoa é indignada, tipo, que zona de conforto? Nunca tive zona de conforto, tá difícil pra caralho. Que é a realidade de muitos, né? Mas é isso que a minha amiga fala muito sabiamente. Eu tô na merda, mas a merda tá quentinha, tá confortável. Então eu acabo ficando muito tempo, às vezes, em processos emocionais difíceis. Eu volto e revisito a mesma emoção de novo, de novo, de novo, de novo. De novo eu passo pela mesma coisa, que é muito o que a desafiadora traz pra nós, né? De novo eu vou cair no mesmo lugar, de novo eu vou cair no mesmo lugar, até que chega, basta, não vou mais ficar aqui. Eu já repeti isso vezes demais. E, gente, às vezes leva tempo e tá tudo bem, mas em algum momento você vai querer sair. E é nesse momento que a liberadora chega nas nossas vidas com uma compaixão, com uma força amorosa. E aí a Ethel defende que quanto mais a gente adentra nos nossos próprios processos, a nossa psique individual, mais a gente vai acessando os problemas da psique coletiva. Eu concordo muito com isso, assim, ela vai trazer muito isso dentro do arquétipo da liberadora. Tem muita coisa da qual a gente padece que são processos coletivos. E liberar isso em nós, de certa forma, abre caminhos para que essas dores coletivas também comecem a ser liberadas. Então, de certa forma, é um serviço que a gente faz.
quando eu vou liberando uma dor minha, que eu percebo que é uma dor das mulheres, quando eu paro de atuar dentro de um padrão repetitivo, que eu entendo que é um padrão do coletivo feminino, eu mudo essa frequência, eu mudo esse inconsciente. Eu começo a alimentar esse inconsciente com novas formas e eu estou ajudando, eu estou fortalecendo outras mulheres mesmo que eu não saiba. Usando um exemplo rápido e simples, uma mulher que se liberta de uma relação abusiva, onde ela perdeu o brilho, onde ela se perdeu de quem ela era, quando ela se liberta dessa relação e volta a ser quem ela é de verdade, redescobre quem ela é, inclusive cria um novo eu que renasce através dessa dor. E aqui eu não tô querendo enfeitar a relação tóxica, mas quando uma mulher pega toda aquela dor e transforma em algo novo, ela está alimentando o inconsciente coletivo de outras mulheres de que isso é possível, de que existe um caminho para fazer isso. Mesmo que você não se torne uma palestrante sobre esse assunto ou uma militante desse assunto. Ao fazer isso, você está alimentando o inconsciente coletivo de outras mulheres com a informação de que é possível, sim, se libertar. Assim como muitas mulheres vêm alimentando o nosso inconsciente coletivo com o retorno da deusa. Desde os anos 70, a gente vem recebendo essa informação através de diferentes mulheres que vêm alimentando isso, falando sobre isso. Então, mesmo que você nunca antes tenha ouvido sobre isso diretamente, você em algum momento começou a sentir uma inquietude que te trouxe até esse podcast, né? Então, eu estou te falando de uma forma direta e consciente, mas tem muita coisa que está vindo para você deste inconsciente coletivo que está sendo alimentado com novos caminhos. Então, a Liberadora, ela está falando sobre isso também, sobre esses labirintos que a gente vai criando e como a gente vai alimentando outras mulheres e fortalecendo outras mulheres, mesmo que não diretamente, mesmo que a gente nem saiba que está fazendo isso. E aí vocês vão dizer, tá, mas a Liberadora então tá falando sobre sofrimento. Ela quer que eu sofra. E aí a Ethel vai dizer, não, há uma diferença muito grande entre glorificar o sofrimento e utilizá-lo com inteligência. E aqui ela vai propor 3 formas de sofrimento que a gente pode começar a usar com inteligência. Começando pela ira. A ira, essa santa raiva, ela pode ser muito boa. Liberar a raiva que a gente sente pode ser muito bom. Mas a gente não vai liberar essa raiva de uma forma cega e a gente também não vai reprimir essa raiva e fazer com que ela se volte contra nós, né? Errada sou eu porque eu sinto muita raiva. A gente vai aprender a canalizar. A raiva, ela pode ser uma grande energia transformadora. Sentir essa raiva, permitir que essa raiva seja sentida, faz com que a gente acesse uma manifestação de força vital em nós. Então, liberar a raiva aqui é acessar uma fonte de energia que vai trazer transformação. A raiva pode ser muito transformadora se a gente sabe usar ela com inteligência. Então, aqui a gente vai começar a perceber, se eu sinto muita raiva, como que eu tô mexendo nesse lugar? Eu tô reprimindo isso e achando que eu sou má? Ou eu estou direcionando isso cegamente e destruindo aspectos da minha vida, né? Infectando as minhas relações, dificultando o meu caminho? Como que eu posso dosar isso para que a raiva me coloque em ação, me faça transformar as coisas, sem ficar me reprimindo, mas sem destruir? Nas palavras de Starhawk, controlemos nossos atos, porém não tentemos controlar o que sentimos. Aqui a gente pode retomar a figura do último episódio, o arquétipo do último episódio, Kali. Kali é uma manifestação da fúria da deusa Durga. Durga estava perdendo uma batalha para um demônio e na sua fúria ela manifesta Kali. Kali é furiosa, a fúria de Kali é irreprimível, mas para que Kali possa vencer esse demônio, ela precisa ter uma ação estratégica. Ela precisa beber o sangue dele, se eu não me engano, antes que o sangue caia no chão, porque quando o sangue toca o chão, nasce um outro demônio. Então ela precisa ter o pensamento estratégico. Ela não reprime o que ela sente. A fúria de Kali é irreprimível, mas ela age de forma estratégica. Então é isso. Controla os teus atos. Não precisa controlar o que tu sente, mas controla as tuas ações. Esteja no controle das tuas ações.
Aí a gente vai liberar a recriminação. Nós temos sido recriminadas há muito tempo o mito do mal feminino, de que o feminino é mal, de que tudo aquilo que vem da mulher é pecador, é pecaminoso. Falamos sobre Eva no último episódio, então todos esses mitos, tudo isso que circunda o feminino e que faz o feminino parecer maléfico, precisa ser recriminado, precisa ser devolvido. A gente precisa dizer, eu não aceito mais esse discurso, eu não vou mais internalizar esse discurso, principalmente, porque não é só sobre o que os outros falam de nós, é sobre por que a gente aceitou isso, né? Por que a gente aceitou isso em primeiro lugar? Então aqui a gente libera essa culpa que a gente carrega e a gente percebe que a nossa energia é necessária, que a nossa índole é necessária para a Terra. E aí eu falo, do ponto de vista evolutivo e ecológico, a mulher é a grande moralizadora. Por isso aqui a gente se liberta da recriminação. E esse caminho, ele é um caminho por etapas. Então eu posso estar na etapa de sentir ira e de liberar essa ira. Eu posso estar na etapa de liberar a recriminação, ou eu posso estar na terceira etapa de liberar a compaixão. Mas a gente vai ter que fazer esse caminho completo. E aí a Ethel diz assim: nenhuma experiência é tão terrível para impedir-nos de encontrar dentro de nós a compaixão da liberadora. O que a gente está percebendo aqui? Existe um caminho e a gente começa por nós. Então, digamos que eu tenho um processo meu, que eu fiquei muito tempo nesse processo emocional, eu caí muitas vezes nesse mesmo buraco, eu voltei muitas vezes nesse lugar. O que eu vou sentir? Quando eu percebo que foi isso que eu fiz, que eu voltei e repeti muitas vezes a mesma dor, o mesmo sofrimento, por uma escolha talvez inconsciente minha, mas que eu caí de novo nesse lugar. Primeiro, eu vou sentir raiva, eu vou sentir ira. E aqui eu preciso canalizar, para que essa ira me faça tomar uma atitude diferente. Eu não vou ficar com raiva de mim, com raiva de quem fez aquilo comigo, com raiva do que eu passei. Eu vou ficar com uma raiva que me faça mudar. Aí eu vou passar para a próxima etapa, onde eu vou parar de me recriminar. Onde, em vez de me cobrar e dobrar essa dor, eu vou dizer tudo bem, né? Eu passei por isso, eu não vou me recriminar, eu não vou me cobrar, eu não vou ser cruel comigo mesma. Passando para a próxima etapa, então, onde eu vou sentir compaixão por mim. Onde eu vou entender que talvez eu precisei passar pelo mesmo processo durante 8 anos, durante 10 anos da minha vida, talvez durante a minha vida inteira até aqui, porque eu não conhecia outro caminho, mas agora eu quero fazer diferente. Então, primeiro a gente começa cultivando esse caminho emocional em nós e tendo muita compaixão pelo nosso processo, e depois a gente vai estender isso para os outros seres. Porque a compaixão é um sentimento, uma emoção que nasce da energia primordial, que é o amor. E o amor é uma fonte ilimitada. Então, por mais que pareça difícil sentir compaixão por alguém que te causou mal, por mais que pareça impossível que algum dia você possa se compadecer dessa pessoa, confia que em algum momento essa energia vai se apresentar na tua vida. Porque quando a gente abre espaço para o amor é compassivo. Mas calma que isso tudo são processos que aqui são intensos, então a gente vai indo aos poucos. Daí, como deusas que representam o arquétipo da liberadora, a Ethel traz 2 deusas que são arquétipos de mãe e que são mães sofredoras, mas mães que atravessam o sofrimento e fazem desse sofrimento uma redenção. Começando por Deméter, que é mãe de Perséfone. Perséfone aqui que foi muito explorada no episódio da Iniciadora. E eu contei para vocês lá que Perséfone, para mim, é raptada entre aspas. Eu não acredito que Hades raptou ela. Mas no conto oficial de Deméter, vamos manter assim, né? A filha dela foi raptada, foi tirada dela por uma força que ela não podia controlar, porque Zeus não tinha controle sobre Hades. Isso eu não contei lá para vocês. Zeus não queria controlar o submundo, então ele não se metia nos assuntos de Hades, ele não batia de frente com Hades. Então Hades tinha total controle sobre o submundo e Deméter perde a filha dela. A filha dela é raptada, esse ato de violência acontece sem que ela possa fazer nada, ela se sente impotente. Então isso traz um período de aridez para a Terra, né? A Terra fica árida, tudo para de florescer porque ela é
a deusa da fertilidade. Então tudo para de florescer e a vida fica escassa. É quando a gente atravessa o inverno, é quando a gente atravessa essa escassez de alimento, porque Deméter está triste, porque a mãe está sofrendo. E aí a Ethel fala, traz essa imagem dessa matrona que está sofrendo, que está caminhando mundo afora em busca da filha dela e sabe que não vai encontrar, porque a filha dela não está nesse mundo. Então traz essa imagem dessa mãe sofredora e depois traz a imagem dela quando Perséfone volta, né? Porque é feito um acordo entre Hades e Zeus de que Perséfone vai passar 6 meses na Terra e 6 meses no submundo. Então, quando a filha dela retorna, traz essa imagem da Deméter fortalecida, nutrida de novo, alegre de novo, feliz, trazendo fertilidade para a terra. Porque aí a gente não fica só na imagem da dor, a gente consegue ver que existe um caminho para sair disso, para transformar isso em um belo conto, em um conto de redenção. Aí a gente tem o conto de Ísis, deusa egípcia, que é a deusa da lua, da cura, da magia, da fertilidade, perde o seu marido Osíris, ele é esquartejado e retirado, acho que ele é jogado no Nilo, se eu não me engano, e ela sai rasgando as suas roupas, chorando, atravessando desertos atrás dele. Ela recupera o corpo de Osíris, ela remenda o corpo de Osíris. Como ela é a deusa da lua, dizem que todas as noites ela remenda o corpo de Osíris para que ele possa nascer. E quando ela remenda esse corpo de Osíris e traz a sua magia da vida de volta, ela percebe que ela não deu a luz de volta a Osíris, ela não trouxe ele de volta, mas ela traz o seu filho. E aí o seu filho vai renascer como um novo dia, né? Trazendo essa mitologia para falar de um dia novo que nasce, de uma nova esperança de vida e de fertilidade para o mundo. Então ela transforma a dor em algo novo. Ela não fica estagnada na dor, ela se redime dessa dor mesmo, né? Então ela era vista muito como uma deusa redentora também. As pessoas pediam, né, pela liberação do sofrimento a Ísis e recebiam essa liberação de sofrimento através dessa grande mãe amorosa que ela era. Então também uma grande mãe liberadora. E aqui eu não vou falar muito sobre o que a Ethel fala no arquétipo liberador em nossas vidas, porque ela repete mais ou menos tudo o que ela já falou. Se eu ficar no mesmo papel, no mesmo sofrimento, aqui eu não pego essa dor para me servir para nada, não serve nem para me libertar, nem para libertar outras mulheres. Basicamente, eu tô ficando na merda quentinha e é isso. E aí eu tenho que aceitar. Se é isso que eu escolho, eu tenho que aceitar que é isso. E essas dores vão continuar se repetindo na minha vida. Mas aqui eu quero trazer uma pergunta para vocês. Se o papel de mulher é de eterno sofrimento, qual mensagem a gente está passando para as mulheres do futuro? Se eu carrego o meu papel de mulher como um sofrimento, como uma dor, se eu sou uma mulher amargurada, infeliz, que só reclama de tudo que eu tenho que fazer, que não muda, que não se liberta, que não vive com prazer, que não vive com alegria, com autenticidade, qual a mensagem que eu tô passando para as meninas de hoje? Para aquelas que talvez ainda vão nascer? Como eu tô alimentando essas meninas? O que eu tô dizendo para elas sobre o papel de mulher? Eu tô dizendo que é um eterno sofrimento e é assim que vai ser? É isso que eu quero para elas? Porque, desculpa, é isso que a gente tá dizendo. A gente tá o tempo todo dizendo para as mulheres do futuro, para as nossas meninas, que é muito difícil. A gente não tá dando exemplos de como ser mulher e ser feliz e viver com prazer. Então é sim a nossa obrigação libertar o sofrimento, se não por nós, por elas. Todas nós temos meninas que nós amamos, eu tenho certeza que vocês têm. Se não for a filha, vai ser uma sobrinha, uma afilhada, como são os meus casos. E eu tenho certeza de que eu quero mostrar para elas o que é ser uma mulher muito feliz e muito realizada. Porque talvez eu não tenha visto tantos exemplos, mas cada dia que passa na minha vida, eu sei que é mais e mais possível. E eu quero que seja possível para elas. Eu quero que elas saibam que a felicidade delas é uma prioridade gigantesca, que os sonhos delas são prioridade, que elas têm toda a capacidade de realizar tudo que elas querem. E que a vida não precisa ser um sofrimento, que a vida da mulher não precisa ser difícil.
Sim, a gente passa pelas etapas de sofrimento, mas a gente transforma isso em adubo para o nosso crescimento. Diga-se de passagem, uma belíssima forma para ressignificar a merda quentinha. Outra coisa que eu quero adicionar aqui é que se hoje nós somos mulheres que têm toda a possibilidade, se nós somos sortudas o suficiente para ter muitas possibilidades na nossa vida, e eu acho que a possibilidade é uma das coisas mais deliciosas da vida, assim, ter possibilidade de crescer, de evoluir, de estudar, de fazer aquilo que a gente gosta. Se você tá nessa fatia de mulheres que tem essa sorte ou que pelo menos consegue batalhar para poder ter essas coisas, você é uma mulher de muita sorte e você precisa abraçar todas as possibilidades, todos os teus sonhos, porque tá vivo na nossa genética uma história secular de mulheres que não puderam sonhar. Não puderam sonhar às vezes com o mínimo. Às vezes tudo que elas queriam era poder ter um trabalho para poder sustentar a própria casa e poder deixar um relacionamento tóxico para trás. E nem isso elas puderam fazer. Nem o mínimo elas puderam sonhar. Então a gente carrega nessa genética, nessa história das nossas ancestrais que está viva no nosso sangue, no nosso corpo, essa memória dessas cavernas interiores, desses lugares profundos de dor. E hoje, quando a gente tem possibilidade de fazer diferente, é como se a gente encontrasse as portas, os túneis para sair dessa dor e ressignificar isso e fazer diferente. Então, se você é uma mulher com possibilidades, agradeça todos os dias, porque eu tenho a possibilidade de trabalhar. Por mais que às vezes eu não goste do meu trabalho, mas eu tenho a possibilidade de trabalhar para lutar por algo diferente, para poder estudar e fazer um outro caminho. Eu tenho a possibilidade de lutar pelos meus sonhos. Que lindo! Ah, mas é difícil, mas é sofrido. Um dia a gente não pode nem isso. Então, assim, libertar a nossa dor, libertar nós mesmas, muitas vezes também é a liberação dessas ancestrais que não puderam se libertar. Então parece às vezes que a dor é gigante, porque a gente nem sabe de onde ela vem. Mas nós somos aquelas que têm as ferramentas para começar a fazer diferente. E aí a Ethel chega para falar o que nos pede o arquétipo da liberação e ela chega dando uma pedrada na nossa orelha. Na verdade 6, né? Porque ela é assim, a Ethel ela era meio faca na bota mesmo, ela chega falando, né? Em primeiro lugar, ela nos diz que a gente precisa deixar de sentimentalizar a função liberadora, redentora. Eu diria aqui parar de romantizar o sofrimento. Traduzindo, para de romantizar o sofrimento. Para de romantizar essa coisa de eu sou essa sofredora e um dia Deus vai me recompensar. Não, o que eu sofri ou o que eu passei de sofrimento é para o meu crescimento. Eu não preciso ficar enredada nessa teia de eterna sofredora, porque a gente romantizou muito isso, né? Esse sofrimento humano como algo que vai nos elevar. Não, 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 não. Eu posso sofrer? Sim, todo mundo sofre. Mas o que esse sofrimento me ensina e qual é o próximo passo para eu não ficar estagnada nesse lugar? Depois é entender a natureza autêntica do sacrifício, onde a Ethel vai dizer: sacrificar significa fazer sagrado, algo que queremos oferecer em troca de outra coisa de que necessitamos mais. Ou seja, parar de romantizar também o sacrifício feminino. A gente vai fazer um sacrifício quando a gente entende que, ok, eu preciso de algo, eu estou buscando algo, então eu vou sacrificar um pouco do meu tempo porque eu quero um objetivo X, eu vou sacrificar um pouco da minha saúde hoje porque eu preciso trabalhar mais nesse projeto e não vou conseguir malhar, enfim, sei lá, entendeu? Mas é parar de se sacrificar pelos outros o tempo todo. Eu não vou abrir aqui muito o leque, mas a gente sabe que as mulheres se sacrificam demais. E tá na hora da gente parar de romantizar essa ideia de que é isso, a mulher é guerreira, a mulher tem que se sacrificar pela família, pelos filhos, pelo marido, por todo mundo, tem que sacrificar os seus sonhos. Não, retoma isso. Existem alguns lugares onde a gente sim vai se sacrificar, existem alguns sacrifícios. Eu quero algo específico, eu vou abrir mão de algo em troca de outra coisa? Sim, isso acontece. Isso é fazer sagrado. Agora, eu abrir mão de mim mesmo o tempo todo pelos outros, o que tem de sagrado nisso?
Aí a gente vai renunciar às sutis vantagens do vitimismo. Aqui eu não vou abrir muito também, porque senão a gente vai eternamente, mas sim, existem muitas vantagens no vitimismo. Eu mesma já fui muito vitimista, já fui muito vítima da vida, sei que existem muitas vantagens em ser a coitadinha, a que sofre, a que todo mundo maltrata. A gente faz isso. Eu sei que eu faço, pelo menos, e você pode refletir aí se você está ficando muito nesse papel. Em quarto lugar, acordar para as muitas classes de dor que os outros sofrem, até porque isso nos ajuda nessa liberação do papel de vitimista, de vítima da vida. A gente começa a entender as coisas que estão acontecendo no mundo, ampliar o nosso olhar. Muitas vezes a gente fica meio enredadas na teia do nosso ego, então aqui, quando eu vou olhar a situação das crianças na Palestina, por exemplo, que é uma situação bem delicada que a gente está vivendo agora, quando a gente vai ampliar o nosso olhar e ver as muitas classes de sofrimento humano, a gente começa a entender que a liberação precisa ser por nós e precisa ser pelo mundo, precisa ser por todos, que isso é algo maior que precisa ser feito, né? Então, começar a se liberar desse seu sofrimento, de ficar enredado no seu sofrimento, te traz força para começar a trazer essas transformações para a humanidade. Aí a gente vai revisar o significado do amor na nossa vida, e aqui eu acho legal a gente falar sobre essa questão do amor romântico, porque nós mulheres fomos muito ensinadas a contar com esse amor romântico como a maior realização da nossa vida, como se fosse nos preencher totalmente. E a gente vai descobrindo ao longo da vida que não é bem assim, que pode ser muito bom, sim, ter alguém do teu lado, amar alguém, né, e estar bem relacionado com essa pessoa, que seja lindo na vida de vocês. Desejo muito, assim, que vocês encontrem isso, porque acredito muito nisso. Mas isso não vai te preencher 100%, isso não vai te realizar 100%. O amor é algo maior, né? Que o amor como essa força que cria toda a vida, isso que interliga todos os seres, mas para não ficar muito nesse lúdico, começar a revisar mesmo. Será que é só esse amor romântico que interessa? E o amor da minha família? E o amor das minhas amigas? Tem um episódio maravilhoso do Gostosas Também Choram, da Lela Brandão, onde ela fala sobre isso. Eu vou tentar achar e linkar para vocês aqui embaixo. Ela fala justamente sobre essa coisa de quanto a amizade também é uma linda forma de amor, como ter amigas é uma linda forma de amor. Então, muitas vezes a gente deposita só lá na caixinha do amor romântico, de encontrar um namorado, uma namorada, um marido, uma esposa, o que for, e a gente vai percebendo ao longo da vida que existem muitos amores que nos preenchem, então que a gente encontre essas muitas formas de amor. E aí o passo que vem depois deste é o último, que é enfrentar a pior ilusão humana, a de que estamos todos separados. Aqui ela está falando sobre interconexão, sobre essa questão de estarmos todas ligadas através do amor, de que tudo que a gente faz tem importância, a nossa transformação tem importância, a minha mudança interior impacta no mundo, sim. Talvez eu não tenha consciência disso, às vezes a gente tem dificuldade de ter consciência disso, a gente acha que é só em mim, a minha transformação só vai me impactar, mas a gente não tem noção de como as nossas transformações vão interagir com essa teia da vida. A gente tem o próximo arquétipo, se eu não me engano é o próximo, que é a conectora, e quando a gente chegar lá a gente vai falar um pouco mais sobre toda essa integração. Vamos então falar sobre o estereótipo cultural e o que ele nos impõe, e geralmente o que o estereótipo cultural nos impõe é exatamente o oposto daquilo que a gente está buscando. E qual é o oposto dessa mulher que está convicta da sua transformação, que está comprometida com a sua transformação, que entende que precisa se liberar do seu sofrimento, que entende que precisa sair da sua dor e parar de ser vitimista? É aquela mulher que tem uma esperança passiva na vida e fica esperando indefinidamente, porque ela entende que o sofrimento dela um dia vai ser recompensado. É muito esse pensamento cristão que a gente recebeu culturalmente, porque eu bato o pé com isso, mesmo que você não tenha crescido nesse cristianismo, ele é muito enraizado na nossa cultura. Então o cristianismo traz isso, você está sofrendo hoje porque um dia você vai receber uma recompensa. E aí você fica nessa esperança passiva e nunca se libera, nunca percebe que aquele sofrimento tinha que te trazer uma transformação para que você atuasse de forma diferente.
E eu vejo que é justamente essa esperança passiva que fez com que as mulheres sustentassem o patriarcado durante tanto tempo como ele foi. Hoje a gente está vendo muita transformação, mas ainda tem muito a transformar. Mas muitas vezes foi essa esperança passiva. Um dia Deus vai me recompensar porque eu fui uma boa mãe, porque eu fui uma boa esposa, porque eu fui uma boa mulher, porque eu não questionei, porque eu simplesmente acatei aquilo que estava sendo dito. Não importa se meu marido era abusivo, não importa se eu tinha um sonho de realizar alguma coisa. Os meus sonhos não importam, os sonhos de uma boa mulher não importam, né? O que ela tem que fazer é cuidar da casa, cuidar do lar, cuidar dos filhos. Então foi justamente essa esperança passiva de que um dia a gente ia ser recompensada por Deus que fez com que a gente ficasse nesse lugar. Então muita atenção com isso. Eu sei que é um assunto que exige mais profundidade. Eu acho que a gente teria que ter uns 5 episódios só falando sobre essas questões dos abusos que a gente viveu e como a gente se enredou nessa teia e como muitas vezes a gente ainda se enreda, infelizmente. Mas é isso, muita atenção com essa esperança de que um dia vai melhorar, porque cabe a nós também tomar essa atitude e fazer melhor e sair desses lugares onde a gente está sofrendo e não mais aceitar esse sofrimento. Mas vamos falar então sobre a mulher liberadora, que é a segunda parte desse capítulo. E aqui a gente vai começar a falar dos 3 próximos arquétipos. A Ethel vai começar a dar um cheirinho dos 3 próximos, porque eu não sei se vocês lembram, mas lá no primeiro episódio eu contei para vocês sobre a estrutura desses arquétipos. Então a gente tem a primeira, a criadora, que irradia, que cria todos os outros, então ela é aquela da qual todas as outras nascem. Aí, da segunda até a sétima, a gente tem aquelas que fortalecem o nosso ego feminino, que nos relembram da nossa potência adormecida, que vão despertando essa potência adormecida. E do oitavo em diante, a gente está falando de aspectos mais elevados, de como é essa mulher já realizada, esse feminino já consciente agindo nessa terra. Então a gente vai começar aqui a sentir o cheiro dessas 3 próximas, que são justamente esses aspectos mais elevados da psique feminina. Mas antes, a Ethel vai nos falar o seguinte: em termos individuais, a psicologia nos fala do reencontro com a menina interior para curá-la, nutri-la e resgatá-la das sombras. No entanto, sobre outro enfoque mais relacionado com a espiritualidade das mulheres, podemos admitir outra necessidade, a de fazer sair do casulo da crisálida essa consciência feminina que esteve amadurecendo em sua clausura e que simboliza, em termos das antigas tradições iniciáticas, o novo ser humano que virá. Aqui o que eu sinto que a Ethel está querendo dizer é: nós estamos prontas. A alma feminina suportou o processo ao longo dos últimos séculos e nós já estamos prontas, já estamos maduras, já podemos sair dessa crisálida, romper esse casulo e assumir essa face mais consciente do nosso feminino, essa face mais consciente do nosso ser humano conectado com essa alma feminina. Vamos colocar assim? E aqui a gente começa então a falar sobre essas faces, começando pela primeira, que é a xamã conectora. É a via daquela que transita o labirinto interno por sua própria conta. Através da memória genética, conhece as profundezas onde suas antepassadas estiveram prisioneiras, e sua nova consciência as utiliza como túneis de acesso a diferentes níveis da existência. Pode ser conectora ou mediadora e guardiã das portas da vida. A xamã saberá chegar inclusive até os lugares perigosos e resgatar os que se perderam, desamarrando nós conflituosos ou identificações com imagens nocivas e trazendo-os novamente ao contato com a terra. Depois de tantos séculos vivendo em cativeiro, a mulher se compraz em liberar. Depois de tanto tempo sentindo a solidão abissal da menina prisioneira, deleita-se em fazer conexões curadoras. É isso, gente, não vou nem tentar falar melhor porque a Ethel aqui, ela jantou, tá bom? Então a gente vai para o próximo arquétipo, que é a mãe nutridora, e mais uma vez a Ethel fala lindamente quando ela diz: a mãe consciente não será prisioneira de seus filhos e nem irá dar-lhes o que não seja o alimento justo para eles.
exercerá a sua maternidade sobre qualquer das criaturas da deusa, humanas ou não humanas, e cuidará com igual solicitude das criaturas desamparadas de sua psique, suas imagens mentais, suas ideias, que têm também direito à existência. Aqui ela está trazendo o arquétipo da mãe, um arquétipo muito conhecido, com um potencial criativo imenso, mas ela já está trazendo isso de uma perspectiva mais elevada. Então aqui ela diz, o poder maternal feminino, uma vez livre e consciente, é o poder de criar um mundo com toda a luminosidade e alimentá-lo. É relembrar justamente desse nosso poder de criar, não só criar vida, não só gestar uma vida humana, mas gestar os nossos sonhos, criar os sonhos de um novo amanhã e alimentar a teia da vida com as nossas criações. E aí, por último, o arquétipo da potencializadora, que basicamente vem nos dizer: para de entregar o teu poder. Pelo amor da deusa, para de entregar o teu poder. Toda vez que a gente aceita ser submissa, toda vez que a gente espera dos homens esse poder, seja em forma de amor, seja em forma de dinheiro, toda vez que a gente fica jogando esse jogo, a gente entrega nosso poder. Eu abro aqui um espaço para dizer que toda vez que uma mulher aceita se tornar sugar baby, toda vez que uma mulher aceita se tornar esposa troféu, a gente entrega este poder. E basta, chega. Eu sei que a gente manda meme para as nossas amigas toda hora dizendo: e se eu arrumar um velho da lancha? Será que dá tempo? Mas isso não pode passar da palhaçada, entendeu? Isso é só palhaçada, porque no fundo a gente sabe que está na hora de retomar o nosso lugar, as nossas conquistas, fazer por nós, viver a nossa verdade, o nosso potencial feminino e não mais entregar esse poder que existe só dentro de nós. E nunca, na verdade, pôde ser entregue. Mas a gente esqueceu. A gente esqueceu de viver esse poder de dentro e por isso a gente se submeteu a esse poder sobre. E é isso, meus amores. Vamos virar essa liberadora cotidiana, vamos trazer essa energia para o nosso dia a dia. Todos os dias trabalhando na nossa autoestima. Todos os dias resgatando esse nosso valor, esse nosso amor por quem nós somos, todos os dias trazendo um pouquinho mais da nossa autenticidade, um pouquinho mais da nossa alegria, um pouquinho mais daquilo que é único e que está dentro de nós e precisa ser compartilhado com o mundo. A gente não vai fazer isso numa explosão, a gente vai fazendo devagarinho, como uma borboleta que sai do casulo, a gente vai indo devagarinho, a gente vai testando, a gente vai abrindo as asas e a gente vai fazendo isso no nosso próprio tempo. Mas a gente faz, a gente não deixa para depois, a gente não fica esperando, porque essa esperança pacífica, o tempo dessa esperança pacífica passou. Agora é o momento de agir, agora é o momento de liberar. E aí a gente não pode esquecer de viver esse processo com muita compaixão. Muita compaixão por nós, sim, mas muita compaixão também pelos homens. Muita compaixão por eles, porque embora a gente veja, né, essa estrutura de poder e como eles são beneficiados por essa estrutura, a gente também precisa entender que eles sofrem muito com a falta de energia feminina nesse mundo. Esse foi o meu processo ao longo de toda essa minha caminhada até aqui com o feminino. Eu fui parar no sagrado feminino por causa de um homem, e aí vocês vão pensar que é por causa de uma relação amorosa, mas não, por causa de um homem da minha família que, enfim, teve um processo onde ele tirou a própria vida. Não quero me alongar sobre isso, mas ali eu vi o tamanho do desespero em que os homens estão, sabe? Ali eu me deparei com o tamanho da ferida emocional que os homens estão vivendo, onde eles não conseguem expressar o que eles sentem, onde eles não conseguem pedir ajuda, onde eles chegam a esses extremos de tirar a própria vida, né? Um extremo muito doloroso. Foi o processo emocional mais difícil que eu já passei, assim, perder uma pessoa da minha família para isso, acreditem, é horrível, horrível mesmo. Eu espero que vocês nunca tenham que passar por isso. É muito, muito difícil. Mas enfim, passou. Foi um processo que me trouxe até aqui, não vou ficar no vitimismo, né?
Mas é isso, foi ali que eu percebi e graças a Deus eu consegui entrar num caminho de sagrado feminino, de espiritualidade e consciência feminina que sempre me lembrou, os homens também precisam disso, porque eles estão muito machucados, eles não conseguem expressar as emoções, eles não conseguem acessar esse feminino, esse lado feminino deles, que é o lado emocional, e eles não conseguem pedir ajuda, falar o que sentem, expressar as emoções. Então, eles também estão muito machucados dentro desse processo e a gente precisa ter muita compaixão também com o processo deles, porque está todo mundo precisando de uma cura aqui. E aí a gente entra nas perguntas, na autoindagação. Estaria disposta a colocar-me frente ao meu núcleo interno para poder me liberar e avançar? Aceito responsabilidade pelo meu destino de mulher? Quero realmente sair das relações afetivas que me paralisam? Aceitaria trabalhar em mim mesma para conseguir maturidade e disciplina em meus afetos? Reconheço minhas próprias estratégias mentais quando as pratico? Percebo quando estou sendo astuta e calculista por medo ou impotência ou por qualquer outra razão? Sou capaz de enfrentar minha sensação de fracasso, o que me possibilitaria sentir-me menos frustrada? E por que não posso imaginar uma saída? E aí, por fim, aqui no espaço compartilhado, a Ethel nos conta sobre como foi o processo dela, vindo do feminismo tradicional, do feminismo político, esse feminismo que tem os homens e o patriarcado como seus grandes inimigos, seus grandes antagonistas, onde ela sentia muita raiva, onde ela sentia muito ódio mesmo nesse processo, né, onde ela tinha eles como inimigos, como algo a ser derrotado, e como foi para ela então entrar no feminismo espiritual, como ela coloca aqui, que eu acho lindo isso, o feminismo espiritual, a espiritualidade feminina, o lugar onde ela teve que olhar para tudo isso e dizer: eles não são meus inimigos, eles também estão sofrendo com isso, eles também precisam da energia da deusa de volta, eles também precisam desse renascimento do divino feminino, eles também precisam da minha compaixão e do meu amor. E aqui eu sei, eu tô totalmente consciente de que é muito fácil falar e é bem mais desafiador fazer, porque entrar nesse processo é realmente sentar com as nossas feridas emocionais e olhar para elas frente a frente. A liberação exige isso, que eu sente com as minhas feridas emocionais e encare elas. Então eu vou encarar as minhas feridas emocionais com o masculino, com figuras masculinas na minha vida, com meu pai, com meu irmão, com meu avô, com as figuras de poder, com relacionamentos afetivos passados ou até presentes, onde eu sinto que existe abuso, violência, talvez não nessa forma tão dura, mas existe desigualdade, existe desrespeito sobre a minha energia feminina, sobre mim, existe alguém exercendo um poder sobre ainda, e eu preciso me desvencilhar disso, mas como eu faço tudo isso? Realmente é um campo emocional profundo e eu sei que existem muitos traumas e dores para cada uma e cada uma tem que encontrar a sua forma de fazer esse processo para que ele seja o mais libertador possível. E a gente vai passar sim pelas etapas da ira e da recriminação, mas atravessando esse portal a gente vai sim conseguir chegar na compaixão. Muitas mulheres já chegaram nesse lugar e eu tenho certeza que você consegue também. Então é isso, meus amores. Poderia me alongar mais, mas não vou, né? Porque senão a gente realmente vai ficar aqui muitas horas. Espero que tenham gostado de conhecer a Liberadora e no próximo episódio, então, a gente começa a etapa final desse nosso estudo, entrando nos 3 últimos arquétipos, começando então pelo 8º, a Conectora. Lembrando que vocês têm um desconto para comprar o livro A Deus em Nós, então quem quiser ler, a gente tem um link de desconto junto com a editora. Vocês podem ir lá no meu Instagram, @asofiafischer, tá lá, enquanto estiver disponível vai estar lá no link da minha bio, mas também vocês podem me chamar na DM que eu mando para vocês. A gente encerra então com um poema do Thales Nunes, do Instagram Vida de Yoga. Seus dedos apontam o caminho, a caverna onde devo entrar. Meu corpo se encolhe e me recolho. Eu sinto seu corte
e a abertura que me causa. A dor que se liberta me abre. O meu grito, a sua fúria. O seu grito, a minha cura. Ainda sinto a dor do passado, mas permaneço sensível a tudo que toco. Isso me cura. É isso, meus amores. Até a próxima. Esse podcast é feito com muito amor e o meu sonho é que ele possa chegar ao número máximo de mulheres possível. Me ajuda a realizar isso? Compartilha esse podcast com as tuas amigas, chama elas para esse círculo e vamos juntas despertar a sagrada mulher rebelde que habita em cada uma de nós. Até a próxima!